Boa noite a todos. Vou falar hoje sobre um assunto muito importante, preparação para Shavuot, que é muito fundamental nessa época, que a gente precisa mudar diante das circunstâncias, e na época que a gente está de Shavuot. O que quer dizer mudar? Quer dizer a gente melhorar e ajudar a melhorar o mundo. A questão é onde encontrar como fazer isso. A gente sempre precisou mudar, sempre precisou melhorar, mas, de um certo modo, a gente se acomodava, estava tudo bem, a gente se acostumou. Esse quadro eu pintei tem vários anos já. O tema é Luchot Abrit, que está ligado com a Torá, está ligado com Shavuot. Luchot Abrit é mal traduzido em português por Tábuas da Lei. Está ligado com os 10 mandamentos, que são a Aseret HaDibrot em hebraico, mas a Aseret HaDibrot não quer dizer 10 mandamentos, 10 sim, Aseret, mas Dibrot são ditos, falas, expressões. E as duas primeiras, Aseret HaDibrot, as duas primeiras falas que Deus nos entregou, nos deu, nos falou no Har Sinai, que é marcado por Shavuot, que começa amanhã, dia 6 de Sivan. Essas duas primeiras falas, elas resumem a Torá inteira. E elas combinadas estão aqui exatamente esses dois versos que são o começo dos 10 mandamentos, do Aseret HaDibrot, do que está no Luchot Abrit, resumem a Torá inteira. Começa em hebraico, da direita para a esquerda, Anohi, eu, Hashem Eloquecha, eu sou o teu Deus que te tirei do Egito. E depois começa o segundo passuk, Lo Yelecha, você não terá outros deuses na minha frente. Esses dois, eu tive um insight, não me lembro exatamente quando, que esses dois versos combinados, eles formam um quadrado exato, que é muito raro, sem nenhuma letra a mais ou a menos, um quadrado exato com 8 pontos. 8 vezes 8, eu vou explicar um pouquinho melhor depois o que isso quer dizer. Além da beleza da Torá, que a gente vai observar nessas letras, nessas palavras, nessas interpretações, nesses significados, o que eu queria transmitir para vocês é que esse quadro tem a ver com Luchot Abrit. Luchot, em hebraico, é traduzido como table em inglês e tábuas em português. Tábuas não dá uma boa noção do que é Luchot, porque tábuas parecem uma superfície plana. E as Luchot Abrit não eram nada planas, tanto é que pode ver, eu tentei dar uma certa perspectiva para cada uma das letras. As letras eram esculpidas como se fosse um baixo relevo que passava de ponta a ponta de um mega cubo gigantesco. E as letras, elas tinham todos os lados e passavam de um para o outro. Tem uma série de mistérios envolvidos nisso. Mas, primeiro, não é tábua, porque não era plano, mas é no plural, como não é em inglês, eram tábuas, luchot, que dá uma noção também interessante de ser par. Tanto esses dois versos são um par, como as luchot eram dois pares, com escritos num luar e no outro também. E essa noção de par é muito interessante, que eu vou tentar explorar um pouquinho mais depois também. Então, não era plano, era bidimensional. Nem bidimensional, era 3D ou 4D ou multi-D. E não é só tábuas da lei, Brit é um pacto muito mais do que lei, não é só um contrato social, não é só uma história, não são somente leis, são aplicações práticas para o que fazer no dia a dia até hoje, em cada lugar, em todo lugar. Então, essa é um dos pontos principais que eu queria falar para nós todos, que é um dos fundamentos da época de hoje, é onde encontrar orientações, instruções, o que fazer. Inclusive, uma coisa interessante que o Urashi, num certo ponto na Torá, ele interpreta as Luchot Abrit como sendo uma ketubá, um contrato de casamento, que está ligado a um par, o marido e a mulher, que também
conota a nossa relação com Hashem como marido e mulher também, e o casamento seria justamente um Shavuot, no Matan Torá, na entrega da Torá. Então, vamos entrar diretamente, por questão de tempo também, na explicação gráfica do quadro. Então, só mais um outro detalhe que é interessante do quadro. O quadro serve para a gente, assim como a Torá, assim como o mundo, é uma dimensão, ou várias dimensões, onde a gente faz relação dos vários pontos. A nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso ano, a época em que a gente está, é importante saber, a gente tem uma superfície, ou um plano, ou um espaço, ou mais do que um espaço, né? Toda a questão espiritual também, em que a gente tem que interpretar, ligar os pontos e saber o que fazer. Então, por exemplo, esse quadro que eu pintei há alguns anos, na hora que eu estava estudando para pintar e depois que eu pintei, eu percebi várias coisas que eu não perceberia antes. E esse foi um dos objetivos, eu chamo esses quadros como estudos. E quando eu fui preparar a aula, decidi fazer isso, eu comecei a perceber muita coisa que eu não tinha percebido antes. Então, isso tem a ver com o mundo também. A gente tem um plano onde a gente pode perceber as ligações entre cada coisa que acontece com a gente. E certamente nas nossas vidas também perceber isso. E aqui é o quadro dividido em dois, tá? Em que o primeiro versículo, que não está abreviado, exatamente como está na Parashá Yitró e Ethanan. Tem diferença entre os 10 mandamentos, como a gente lê no primeiro dia de Shavuot, que é Parashat Yitró, do livro Shemot, e no segundo dia de Shavuot a gente lê Ethanan, que é no livro de Devarim, como Moshe falou. Mas esses dois versículos são exatamente iguais nas duas parshiot. O primeiro fala, eu sou Deus, teu Deus que tirou do Egito, e o segundo embaixo fala, Lo yeh lecha elokim acherim al panai. Não terá outros deuses. Então, um está ligado ao sim, eu sou Deus, e outro, Deus também quer falar que não terá outros deuses. Ele cerca dos dois lados. A gente pode ver já algumas questões interessantes. Primeiro, são dois, é um par. Dentro da própria Torá tem esse par de sim e de não. Está ligado ao masculino e o feminino embaixo. O masculino, que é o positivo, ele é maior. Então tem a visão maior do positivo. O feminino, o negativo aqui está menor. Né? Embora a gente saiba que essa parte aqui, a de cima, está ligada às 248 mitzvot positivas, são menos do que as negativas. E embaixo está ligado representa todas as 365 mitzvot proibitivas, do que não deve ser feito. E está explicado que essas proibitivas, que está ligado ao feminino, é muito maior, muito mais elevado do que as de cima, que são as positivas, que está ligado ao masculino. Em suma, são dois, né? E eles, na combinação, se forma o quadrado perfeito. É um quadrado muito raro na Torá, esse de 8x8, na Torá inteira. E é interessante que, para formar o quadrado, precisa dos dois. Tem que ter o par. E é interessante também perceber que tem diferença entre os pares. Não são exatamente iguais, né? Formam 64 letras, que a metade seria 32, mas a diferença que tem entre o versículo de cima e o de baixo é muito mais do que a metade, né? É muito mais que a metade. Não só são 32, são 5 fileiras inteiras para o positivo e mais uma letrinha e o resto para o de baixo. Então, aqui, como eu falei para vocês, é 8x8 formado pela combinação desses dois versos. É interessante, isso aqui está no Matan Torá, que é já no segundo livro da Torá, e no primeiro versículo da Torá inteira, que é Bereshit, e o mundo foi criado em 7 dias, tem um triângulo perfeito de 7, mostrado por aqui. É um triângulo, por isso que é nesse formato. Está aqui, Bereshit, bara Elokim, et hashamayim ve'et haaretz. É o primeiro verso com exatamente um triângulo de 7. Logo depois, quando termina o primeiro dia, tem um versículo onde Hashem cria a luz e ele finaliza o 7º dia.
E aí tem um quadrado perfeito de 7 por 7. Isso não é por acaso. Quando fala sobre a criação do mundo, tem um triângulo de 7 por 7 e tem um quadrado de 7 por 7. E quando fala sobre a entrega da Torá, está falando sobre 8 por 8, um quadrado perfeito, não é um triângulo. E o 8, a gente sabe que está ligado a uma dimensão superior ao 7. 7 está ligado ao natural, aos 7 dias da semana, à natureza, que foi criado em 7 dias. E a Torá está ligado ao que está acima da natureza, também revestido na natureza. Por isso que o 8 engloba o 7 e ele está por cima também do 7. Isso não vai dar para tanto tempo agora, mas está ligado com corona também, com a coroa da Torá, que circunda, que reveste e que está por cima. Então, vamos entrar mais um pouquinho. Está pintado aqui a palavra Exem. Bem no meio, né? Eu já encontrei isso quando eu pintei o quadro. Ein Tzadik Mem, de baixo para cima. Exem está ligado com a palavra essência em hebraico. Então, nesses dois versos que são a essência da Torá inteira, e, consequentemente, número 8, que está acima do 7, que então está ligado com o mundo inteiro, no meio dele, exato, tem a palavra etzem, que é essência. Isso não é por acaso. Inclusive, hoje eu estava estudando o Rebbe falando que, em 3 palavras, o Rebbe falou: Torá é essência. E aqui tem a Torá resumida nesses 2 versos, que tem a palavra essência bem no meio. Não só isso, a Torá também está ligado com a verdade, chamada Torá Temet. Também tem a palavra Emet aqui, aí no caso certinho, de cima para baixo, Aleph, Mem e Taf. Né? Na ordem certinha. E por que a Torá também é chamada Torá Temet? Porque Emet, ela é verdade do começo, a letra Aleph, até Taf, que é a última letra do alfabeto, passando pelo Mem. Torá Temet. A gente tem aqui também Torá Or, tem aqui a palavra Or, tem a palavra Chaim, Torat Chaim também. Você tem várias palavras que você encontra nessas combinações de 64 letras dos 2 versículos, que é 8 por 8, um quadrado perfeito. Na ponta do quadro, que também é bastante sugestivo, tem a palavra Irá. Daqui, começando com Yud, aqui embaixo, no canto esquerdo inferior, e seguindo na sequência certa, Irá quer dizer temor. Está explicado que a única coisa que depende só da gente é irá, que é ter temor a Deus, a gente respeitar e valorizar e reverenciar a Deus. E isso está na fronteira do quadro, marcando o que está em toda a Torá, nesses 2 versículos que integram a Torá inteira. Uma outra coisa interessante é sobre as características que eu usei para pintar o quadro. Nada é por acaso. Eu pintei com a dimensão exata de 50 por 50 centímetros, porque 50 é um número muito elevado, que a gente está, inclusive, se dirigindo para esse número 50, que a entrega da Torá foi no dia 50 depois de Pesach, né? Por isso que a gente faz Sefirat HaOmer, inclusive. Terminou hoje o dia de Sefirat, a última contagem de Sefirat HaOmer. Quem não fez ainda pode fazer. E amanhã, quando a gente receber a Torá, vai ser no dia 50. E também está ligado com os 50 portões da sabedoria, que Moshe é o único homem registrado que conseguiu atingir isso no último dia de vida dele. E ele está enterrado no Har Nevó, na montanha de Nevó, como está escrito aqui em cima, pequeno, quem consegue ver. E Nun Bo, que é Har Nevó, está escrito o Nun, que é o 50, nele, no Moshe Rabbeinu, no último dia dele, com 120 anos. Depois temos mais uma outra questão, é que está escrito que a Torá é de pedra safira. Safira, é difícil de saber exatamente a cor da safira, quer dizer, tem várias possibilidades de cores, geralmente incolor, e na maior parte das vezes é azul. Também está ligado com Maim, que também tem aqui essas letras nesses versículos. Maim, que é água, e a Torá também é comparada com água, que é a cor da safira, da qual, inclusive, depois Moshe, com as sobras das segundas tábuas, ele ficou rico com a safira que ele recebeu de Hashem para poder esculpir ele mesmo as segundas tábuas que foram depois
entregues no Yom Kippur. Uma coisa interessante também, não pode deixar de ser, tem a palavra Moshe aqui em cima, Mem, Shin e Rei, também na sequência, mas na diagonal. Não vamos interpretar, entender por que também esse detalhe. Tem a palavra para Hashem, óbvio, porque Anohi Hashem, que é o nome exaltado de Hashem, nome elevado de Hashem, Yud Kei Vav Kei, que começa com o Yud, o rei, que é a expansão, depois o Vav, que é descendo para baixo, e o rei, que está ligado com esse mundo. Mas também tem a palavra Yud Kei, né? O Yud depois o rei e Yud depois o rei, que é mais elevada ainda que Yud Kei Vav Kei, que está ligada com a vinda de Mashiach, que está justamente aqui na parte feminina do quadro, aqui na parte masculina do quadro, do primeiro versículo. E está explicado que na parte feminina que está ligado à vinda de Mashiach, que a mulher não só vai ser já mulher, o feminino, que é mais fácil entrar em questões litigiosas, o feminino vai estar mais elevado do que o masculino, que está ligado a essas mitzvot lotase. E o Yud Kei, que é o Vav Kei aqui em cima, o Vav vai virar o Yud, porque o Vav está ligado com o que é revelado, e o Yud é o que é oculto, mais elevado. Então, aqui a gente vai estar a revelação do Yud Kei vão estar o nome mais elevado de Hashem, de Deus, que não é só Yud Kei Vav Kei. Então, tem os dois aqui. Tem também outros nomes para Hashem, Kel, né? Aleph, Lamed, que a gente não pronuncia, Elokim, aqui está ligado a Hesed em cima e Gevurah embaixo, também não por acaso. Hesed está ligado à parte masculina, positiva, e Elokim está ligado a Gevurah, a parte feminina, embaixo. Depois também temos aqui, como a gente costuma ver no Sidurim, o nome de Hashem, Yud, depois Yud, ou Yud em cima do Yud. Também tem aqui em cima, no primeiro versículo. Depois, uma coisa muito interessante também, a gente tem exatamente 12 Yud nesses dois versículos, que representam todo o povo de Israel. Yud é muitas vezes chamado de Yehudi, Id, Yud. Então, aqui a gente tem 12 tipos de Yehudim, de judeus e judias, que engloba todas as 12 tribos. Então, não é que tem 11 Yud ou 13 Yud e não é outra letra. É justamente o Yud que tem 12, como pode ser contado aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 Yud que tem nesses dois versículos exatos. Outra coisa interessante, tem a palavra Rebbe aqui também. Rabi, que é o mestre, está ligado com Moshe, que a gente viu antes. Tem na sequência exata a palavra Rebbe, de cima para baixo. Temos também 8 Aleph. Aleph também está ligado a Hashem. E como a gente viu que 8 é um número forte ligado a esses dois versículos, então é representativo a gente ter o Aleph também com 8 Aleph exatos e não menos ou mais do que isso. Tem mais algumas coisas interessantes. Uma é que nós temos 3 Mem Sofit. O Mem tem uma questão muito, muito interessante, muito bonita. O Mem é uma letra que está explicado que é um dos milagres que tinha nas tábuas, porque vocês podem perceber que o Mem Sofit, em particular, ele tem uma bolinha no meio. Que quem sabe, quem trabalhou com serigrafia ou com escultura, como é que você faz para uma bolinha no meio de um buraco ficar sustentada? Ela cai, ela não tem como se grudar em algum lugar. E tinha um milagre que essa bolinha do meio do Mem ficava flutuando. É um dos milagres que tinha na tábua nos Lohot Brit, justamente o Mem. O Samer é um que não tem, é uma letra que não tem 5 letras que não tem nesses dois versículos. Um deles é o Samer, que era tem outra parte das Lohot Brit, e o Samer também tinha essa questão de ter a bolinha no meio do Samer, que era pendurada, ficava flutuando. Mas interessante que aqui tem 3 Mem, porque Mem é a numerologia de 40, e 3 vezes 40 dá 120, que são o número de dias que Moshe ficou no Har Sinai. E justamente em uma série de 3 vezes de 40 dias.
ficou primeiro 40 dias para receber as primeiras tábuas, depois voltou, pedir perdão do povo mais 40 dias, e depois fazer as segundas tábuas mais 40 dias, que é exatamente o número de Mem Sofit que tem aqui nesses versículos. Tem o Het, que é 8 uma vez só, e o Pei, que é 80, que também está ligado com 8 uma vez só. Aqui embaixo. Depois tem muito interessante, tem aqui a palavra Luchot Abrit, a expressão Luchot Abrit tem. Como eu falei, são 22 letras no alfabeto hebraico. Tem exatamente 17 letras aqui, 17 SKUs de letras, referências de letras. 17 está ligado com Tov. A Torá também está ligado com Tov, que é bondade, que é bom. Moshe é chamado de Tov. O nome dele, um dos nomes dele, que o Rebbe deu, era Tuvia, de Tov. Então, não é por acaso que tem 17 letras aqui representadas nesses versículos. E 5 estão excluídas. Dessas 5 excluídas, tem a palavra get, que é divórcio. Então, óbvio que numa ketubá, que é o Luchot Abrit, não poderia ter a palavra divórcio, que é gimel e tet, que não tem nesses versículos. Mas tem o Luchot Abrit, como eu falei, dentre essas 17 letras, a combinação do Luchot Abrit, e tem a palavra malé também, que achei interessante, que é completo. Né? As tábuas são completas. E tem a ideia do par, também é fundamental essa ideia de completar um ao outro. Também tem aqui a palavra keter, não poderia deixar de ser. A Torá está ligada com keter, que é coroa, e entramos no assunto que meus filhos não gostam muito de falar sobre isso, no assunto de corona, que marca a nossa época, não tem como fugir, não devemos fugir, a gente tem que encarar. Tudo que está acontecendo tem muito a ver com a ideia de corona, mas com o lado positivo, que a gente tem que saber olhar. E, não por acaso, tem a palavra keter, Besgá Pratita, aqui também, que é coroa, que é corona, aqui no quadro com esses 2 versículos. Outra coisa interessante também, tem a palavra Arié. Lembra que estava Irá, que é temor aqui no canto do quadro? Tem Arié, só que nesse caso aqui começando de cima, do lado direito, que é onde começa em hebraico, e descendo para Reis, Yud e depois o rei. Arié. Arié não é só um nome que está ligado com um leão, mas é fundamental para a gente também, porque já aqui, nas Luchot Abrit, estava se induzindo e já antecipando Arié, que está ligado com o Beit HaMikdash. Um dos nomes para o templo sagrado, que a gente vai, se Deus quiser, ainda hoje, com Mashiach, que é uma época só de coisas boas, de paz, de vida, de harmonia, está ligado com a palavra Arié, que é como é chamado o Beit HaMikdash, o templo sagrado, que é ligado a leão, porque ele tinha um formato de leão. Então, aqui, circundando o quadro, dentro do quadro, tem a palavra Arié, que nos remete à época messiânica, com Mashiach e com o Beit HaMikdash. E também, quando não poderia deixar de ser, tem a palavra Mashiach aqui também. Que esse 1, 2, 3 e 4. Mashiach tem aqui também. E tem que lembrar todas as palavras que eu vi aqui. Mas vamos em frente. Depois disso, tem mais várias palavras que eu botei aqui, porque eram tantas que eu fui vendo, não deu para mostrar toda, mas é interessante que não estão todos os patriarcas e matriarcas aqui, mas é interessante perceber que tem Sará, tem Avraham, tem Leá e tem Rachel. Né? Sará está aqui, Leá está aqui e Rachel está aqui. Rachel está aqui. Não tem Rivka, não tem Yaakov e não tem Yitzhak. Tem um dos patriarcas e 3 das matriarcas. Tem mais matriarcas do que patriarcas. Uma outra coisa interessante é que tem 3 palavras que estão quebradas. As palavras todas, que não é muito fácil encaixar num quadrado,
todas as palavras inteiras dentro da sua linha. E praticamente todas elas estão encaixadas. Só tem 3 que estão quebradas. E são palavras que têm uma conotação negativa. Então, essas estão quebradas. Também acho um detalhe interessante, que não é para deixar de pensar nisso. Então, lerá é o que é para causa própria, para cada um, que não é para ajudar, está quebrado. E também avadim, né, escravos, também tá quebrado. Então, deixa eu ver aqui como é que eu... Voltando para cá, com o fundo agora, eu queria fazer um resumo do que eu falei até agora e depois, nos últimos 15 minutos, vamos deixar um pouco de tempo para perguntas, se tiverem. Tem muitas outras palavras que a gente pode encontrar aqui. A ideia não é uma brincadeira de palavras cruzadas, como pode parecer, e seria interessante também a gente fazer isso, encontrar palavras, porque, em princípio, todas as importantes estão aqui. As Lohot Brit, as tábuas do pacto, né, ou o quadro do pacto, eu não sei, como eu falei na chamada da aula, não tem ainda um nome em português para esse quadro que o defina bem. A ideia é que na Torá a gente tem como encontrar as respostas, a gente tem como ligar os pontos, a gente tem como ter uma orientação do que fazer nessa época que a gente está agora. Então a gente tem, primeiro, um projeto. Está explicado que a Torá é o projeto do mundo, é o desenho técnico, a planta baixa, onde Deus se inspirou e viu como ele faria o mundo. Então está tudo incluído aqui, como a gente pode ver por essa... Eu fico emocionado vendo a beleza, né, dessas não coincidências, dessa harmonia que a gente encontra nesses 2 versos que sintetizam toda a Torá e todo mundo, como eles são um quadrado perfeito. Isso é muito difícil de elaborar isso. Perceber já é difícil, imagina elaborar, conseguir encaixar exatamente o número de letras e com tanta mensagem como tem nesses 2 versos. Então, a primeira coisa é que a Torá é o projeto do mundo. Então, se é o projeto, não tem nada no mundo que não esteja já pensado na Torá. Não tem como pensar, isso era na época de Moshe, isso era na época de David, isso era na época de Abraão. Não, isso aqui, a Torá é eterna, que também tem aqui a palavra Netzach, que é eterna. A Torá também é eterna, além de ser Torá Temet, verdadeira e essencial, Etzem, Or, luz, Chaim, vida, tudo está ligado com a Torá. E está tudo incluído aqui, é só a gente procurar e encontrar as respostas na Torá. A outra coisa é que a Torá também dá essa visão de mundo. E por isso que é interessante também esse quadro, né? O quadro e a visão, a gente vê de ponta a ponta, e essa ideia de pintar, né? Mais do que escrever um livro, mais do que compor uma música, mais do que ouvir uma aula. Porque quando, num quadro, que é a visão, que é o que a gente está se aproximando em ver Hashem, ver Mashiach de uma forma mais revelada e mais direta, qual é a grandeza da visão em relação à audição ou à leitura? É que na visão a gente vê tudo. A gente tem a sensação do quadro inteiro. A gente vê o Aleph, a gente vê o Yud. As 2 letras, vê tudo que está em volta e que está dentro do quadro. Quando a gente está lendo, ou está ouvindo uma aula, ou ouvindo uma música, tem que esperar chegar até o final para entender como é que vai ser o final.
Isso é uma coisa também interessante que dá força para a gente, que é pensar em Mashiach. Mashiach está explicado, o Balaturim consegue identificar, no começo da Torá já tem o espírito de Mashiach, já está falando sobre Mashiach, e quando chega no Rota Brita, a gente encontra a palavra Mashiach também, e quando termina a Torá termina justamente falando sobre as Lochot Brit. Quando Moshe quebrou as primeiras Lochot Brit, as primeiras tábuas, contendo os 10 mandamentos que a gente vai justamente ouvir agora em Shavuot. Então, a visão é a gente conseguir ver o big picture, como se diz hoje em dia, ver o quadro geral, ver o que está acontecendo. Não é simplesmente uma doença, não é simplesmente vírus, não é simplesmente quarentena, não é só ser forçado a ficar em casa, né? Teve um dos memes, das mensagens que saiu por aí nessa época, que está se estendendo demais, é que não veja como você sendo forçado a ficar em casa, mas se protegendo e curtindo e aproveitando o tempo que a gente tem em casa. Então, essa é a ideia de visão. A outra questão é a logística, que eu falei que eu ia ligar isso, mostrar a relação com logística. Logística está ligado mais ao assunto feminino. Não me peça para explicar como isso acontece exatamente, mas a logística está ligada com detalhes. Geralmente, as mulheres são mais detalhistas, conseguem. O feminino está ligado com a ação, que é fundamental para a gente. Não é só ficar ouvindo e aprendendo sem botar na prática. Tudo que a gente está falando, que a gente estuda, que a gente está percebendo, a gente tem que botar na prática. De preferência, assim que ouve, assim que gosta, que entende alguma coisa que vale a pena, tenta botar na prática ou vai e bota na prática. A logística está ligada com esse... A gente vê a importância hoje em dia, né? Como a gente precisa de logística, de conseguir receber as coisas, de conseguir entregar as coisas, de conseguir fazer com que esteja em vários lugares e os detalhes que tem que acompanhar para que a coisa funcione. Você vê que hoje eu deixei tudo programado, projetei para poder fazer a live junto no YouTube. Não consigo entender pequenos detalhes que eu não consegui entender como aconteceu, mas aí depois foi orientado para minha esposa para a gente começar logo, porque acabou que eu não consegui botar. Eu vou botar depois, não como live, mas uma gravação, mas são detalhes que me passou e pelo qual não pude fazer o que eu tinha projetado. Como detalhes são importantes, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. E estão faltando detalhes somente, ou não estão faltando nada, não está faltando nada para a Mashiach chegar já agora, se Deus quiser. Depois, qual a relação com corona? A gente falou várias coisas ligadas à corona, que não é para a gente também fugir e evitar. É óbvio que é para evitar falar de coisas negativas ou só procurar notícias que não são boas. Pelo contrário, embora seja uma realidade, né? E, inclusive, me solidarizo com as dores, os sofrimentos, as perdas que estão acontecendo. É grave, a gente tem que se cuidar muito, mas a gente tem que pensar também e ver a parte que o positivo, como a gente viu, é maior do que o negativo. A gente tem que ver... Eu ouvi uma coisa interessante outro dia numa aula, né, para a gente pensar quantas coisas aconteceram na nossa vida. A maior parte foi positivo ou não? A maior parte certamente foi positivo. Se a gente colocar tudo junto, a maior parte sempre é a positiva, é onde a gente tem que focar. E é essa ideia da gente ver a coroa, o que está, sem se envolver tanto e focar nas partes que não são tão boas. E a coroa está ligada justamente com o dia de hoje, não por acaso. Hoje, o dia, pela Kabbalah, chamado de Malchut de Malchut, que é o reinado do reinado. O rei está ligado com a coroa, que está por cima, é externo, está envolvendo, não está se afundando nos detalhes e se prendendo
na materialidade, está circundando, está nesse mundo, como a Torá desce até esse mundo, mas, ao mesmo tempo, continua de uma forma positiva, circundando, sem se abaixar a cabeça, sem se afundar, sem se afogar, sem ficar deprimido. A coroa não deixa ficar deprimido, ela está por cima. Está ligado com corona, está ligado com Malhut, está ligado com esse quadro, né? Porque Malhut, que é reinado, que é coroa, ele está envolvendo, né? É uma superfície aonde colocar as tintas, as cores, as letras, as formas. Esse mundo também está ligado com Malhut, que é uma coroa, que é o recipiente aonde a gente vai preencher coisas boas. A nossa vida também está ligado com a coroa, com Malhut, que é o espaço, o tempo, a dimensão, a superfície que a gente tem para poder pintar com cores bonitas e cores vivas. Isso está ligado com a época de hoje. A gente tem hoje mais tempo para focar e repintar o quadro ou reformar o quadro que está à nossa disposição para a gente refazer a nossa vida. É óbvio que aproveitando tudo de bom, que é a maior parte, como a gente falou, mas focando e vendo as formas que compõem as palavras bonitas e não as que não são tão bonitas. E concluindo, falando sobre a Torá, que a gente vai receber novamente, a gente recebe ela todo dia, a brachá, a bênção que a gente faz todo dia em relação à Torá, a gente fala abençoado Hashem, que nos dá a Torá, que não é que nos deu, tanto é que a palavra para receber na Torá é matan Torá, não é que foi dado no passado, é dado constantemente. A Torá justamente liga isso tudo. A Torá, ela está ligada com a coroa, que circunda, mas que também está envolvida com o que acontece nesse mundo. E ela traz, era uma das palavras que eu pulei ali, antes era Shalom, que está aqui o Shin, o Lamed, o Vav e o Mem. Shalom está ligado com paz. E a paz, justamente, ela faz a harmonia entre um par. Tem o positivo e o não tão positivo numa vida, num dia, no mundo. O positivo é maior, o negativo pode ser mais elevado, porque através do negativo a gente consegue atingir um positivo maior ainda. A gente dá valor ao que é o positivo. Quando a gente deixa de ter, a gente valoriza mais ainda o que a gente tem. E o Shalom, que é a Torá, faz a união. Não é simplesmente ver o positivo e jogar fora, botar no armário e esconder o que foi difícil. O que é difícil faz parte da nossa vida. A gente integra junto com a Torá, fazendo essa paz entre o que acontece nessa parte aqui de não ter outros deuses, com a parte de que Deus é único. E a gente vai poder, se Deus quiser, já receber ainda hoje a Torá Hadashá, a Torá do Mashiach, que vai renovar o mundo inteiro. Não vai se abandonar às leis da natureza, pelo contrário, vai se cada vez mais, como já estamos vendo, melhorar o mundo, acabar com as coisas que não são boas no mundo. A gente vai poder ter um mundo de paz com a Torá e com o mundo inteiro, que inclui todas as pessoas, recebendo a Torá já com simcha, que é importante, alegria, e bepnimiut, que é internamente, de uma forma íntima, não ficar só da boca para fora, a gente conseguir internalizar e botar na prática todos os ensinamentos da Torá que estão resumidos nesse quadro, nesses 2 versos, que são os primeiros das Aseret Adibrot. Então, Hag Sameach para todos, um Shabbat Shalom também, que logo em seguida vai ser Shabbat, no segundo dia de Shavuot, que está ligado com Shalom, como a gente falou, e a gente possa já estar todos juntos com Mashiach no Beit HaMikdash, Ashlishi,